Oi pessoal, a paz, tudo bem? Eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis, né, que eu já precisei gravar, mas eu sinto que eu não posso ficar quieta, né, mais em relação à situação. Eu não falei nada antes porque eu tava principalmente tentando entender tudo que estava acontecendo, né, foi tudo muito confuso, muito difícil, muito emocionalmente confuso mesmo e turbulento, né, então nós oramos, eu e meu marido nós nos acalmamos e a gente conseguiu pelo menos ter um pouco mais de clareza em relação ao que Deus tinha para nós. Então, só dando um pano de fundo, eu acho que se você tem acesso à internet, você já deve estar sabendo, infelizmente, as coisas que estão acontecendo aí nos últimos dias, principalmente em relação ao Ministério Bola de Neve, que é o ministério qual eu faço parte desde 2011. Então, ultimamente recebemos muitas denúncias de abuso espiritual, denúncias em relação ao fundador, o apóstolo Rina. Ele recebeu algumas denúncias de agressão em relação à mulher dele. Ele teve uma medida protetiva para não se aproximar perto da mulher dele. E também, no meio de tudo isso, em relação ao Bola de Neve em si, de uma forma geral, também a nossa igreja local passou por alguns problemas. Nós recebemos denúncias também em relação ao nosso pastor. E eu confesso que foram tempos muito difíceis para nós, emocionalmente, espiritualmente. Nós ficamos realmente esgotados. E eu confesso que da minha vontade era... Eu não queria estar participando dessa guerra toda, entendeu? Eu vi muitas pessoas saindo, se desligando da igreja. Eu confesso que a minha vontade era ter ido junto, era estar longe dessa guerra, longe desse abacaxi todo, né? Porque estava realmente muito pesado, estava realmente muito difícil a gente estar no meio, inserido dentro de todos esses problemas. E a gente orando também, porque nós viemos de uma outra cidade para cá e ficamos pensando, e agora, Deus, né? O Senhor trouxe a gente de outra cidade para cá e agora a gente simplesmente vai sair da igreja, o que é pra gente fazer? Enfim, então depois, né, passada a turbulência, a gente pensando com mais clareza, sempre tentando não tomar nenhuma decisão precipitada e também não fazer nenhum julgamento precipitado, o que a gente sentiu de direção do Senhor foi ficar. Então sim, nós ficamos na nossa igreja local, ela continua sendo uma bola de neve, mas eu lembro que em todo esse processo eu sempre perguntando para o Senhor, Senhor, é para eu ficar, é para eu ir embora, é para eu ficar, é para eu ir embora. O Senhor só me trazia palavras de arrependimento. Então eu tive um sonho que eu queria compartilhar com vocês, um entre tantos que o Senhor tem compartilhado comigo nesses últimos tempos, meses até, né, que é a respeito de arrependimento. Então, nesse sonho eu estava, enfim, aconteceram várias coisas no sonho, mas no final daquele sonho, eu como se eu tivesse sido arrebatada para um lugar, como se fosse uma prisão. Mas em todo o tempo eu não sabia onde eu estava cega, eu não sabia que eu estava numa prisão. Então eu estava com uma espécie de um frasco cheio de um chorume preto, muito nojento. E eu dei aquele chorume para um ser muito maligno, e aquele ser se alimentou daquilo lá. E quando eu olhei nas minhas mãos, as minhas mãos estavam manchadas com aquele chorume que eu havia dado para aquele ser, mas em todo momento eu estava cega. Então, de repente, as escamas dos meus olhos caíram e eu vi o que estava acontecendo, eu vi aquele ser, eu vi onde eu estava dentro de uma prisão. E eu tentava sair daquela prisão e eu não conseguia. Ela tinha uma tela que eu olhava para o lado de fora, mas eu não conseguia sair. Então veio uma voz do Senhor e falou assim, vocês estavam adorando ao falso Cristo. Então eu fiquei muito desesperada quando o Senhor me falou aquilo, me veio arrependimento e eu comecei a clamar pela misericórdia do Senhor e pedir perdão para Ele, pedir perdão e falar, Deus, eu não quero, mas desesperada, né? Eu falei assim, eu não quero adorar o falso Cristo, me perdoa, me perdoa. Então de repente o Senhor perdoou e Ele me tirou daquela prisão e me levou para um outro lugar. Então nós erramos como igreja, nós erramos em colocar pessoas no lugar de Cristo como se uma idolatria mesmo. Eu sinto realmente a gente culpado pelo pecado de idolatria, culpado de muitas coisas mesmo, a despeito de tirando, né, todo o caos que está acontecendo, das denúncias, mas sim, nós erramos, né? Nós temos muitas coisas para ajustar. Eu creio que tudo isso que está acontecendo não é o inimigo trazendo confusão, mas foi o Senhor mesmo trazendo a luz para que a gente se arrependa e para que a gente conserte o que está errado. A gente vê lá em Apocalipse Deus falando com as igrejas e falou, olha, vocês têm isso de qualidade, mas vocês têm isso de erro. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro. Então, eu creio que é um juízo do Senhor. E toda vez que tem um juízo, Deus levanta os carrascos, digamos assim, aqueles, né, que proclamam o juízo. Mas no meio de tudo isso também, Deus deixa os remanescentes.
E eu digo por remanescente, não que as pessoas que se desligaram, que saíram, são falsos profetas e são profetas de Baal. Mas eu creio que sim, Deus vai manter aqueles que vão ficar ali para reconstruir no local onde eles foram feridos mesmo. Porque muitas pessoas foram feridas e talvez algumas até traumatizadas. Então nós erramos e eu vou permanecer nesse ministério, mas eu acho que independente de quem saiu ou de quem ficou, precisa arrependimento. Igual eu vi uma pastora comentando, né? Ela falou, galera, vocês estão tirando a placa de igreja como se vocês não tivessem nada a ver com isso, mas vocês têm sim, né? Vocês fizeram parte disso, vocês construíram isso. Então, independentemente se eu tivesse ficado, se eu tivesse saído, muito dessa cultura tóxica que foi criando, eu fiz parte, entendeu? Então não tem como agora eu querer me eximir e simplesmente agir como se eu nunca tivesse feito nada, como se eu nunca tivesse errado com ninguém, né? Então, assim como muitos erraram, eu também errei, mas eu estou disposta a revisar a minha teologia, eu estou disposta a me arrepender, eu estou disposta a tentar. Eu acho que muitos erros que foram acontecidos, ser humano nenhum vai conseguir reparar, mas nós como igreja ali estamos arrependidos, estamos quebrantados pela mão do Senhor. Mesmo, não foi assim, o inimigo veio. Não, eu creio que foi a mão do Senhor que pesou sobre nós mesmos pra gente se arrepender, pra gente consertar o que tá errado. E assim, né, como muitos têm falado falando a palavra sobre reconstruir os muros, eu creio nisso, né? Eu creio que, enfim, estamos ali para reconstruir, mas não pegar as mesmas pedras que a gente construiu e simplesmente colocar no lugar. Não, eu creio que o Senhor vai trazer novas pedras, a gente vai ter uma nova argamassa, a gente reconstruir esse muro, mas de uma forma diferente, colocando um prumo, porque a gente se desviou, né, no nosso coração, a gente colocou uma placa de igreja como se fosse Deus, e não é, né? Algumas vezes orando, eu falei, Deus, não quero mais estar aqui, né? Se o Senhor quer que eu esteja aqui, então renova o meu amor por esse ministério. Aí o Senhor falou para mim, ele falou, não, eu não vou renovar o amor pelo ministério, porque foi justamente esse o problema, né? Então foi justamente esse problema, a gente ficou orgulhoso, a gente ficou arrogante, né? Com as coisas, com as bênçãos. Então, se eu digo tanto que eu não me preocupo com uma placa de igreja, então por que eu vou sair se agora a placa da minha igreja está difamada, né? Porque agora é engraçado, porque muitas pessoas que saíram eram vistas como os leprosos e agora quem ficou que está sendo visto como os leprosos. Então, nisso tudo eu vejo muito a mão de Deus, o juízo de Deus realmente, mas eu vejo também a misericórdia de Deus e também eu vejo esperança que o Senhor está conosco. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. Ele estava ciente de tudo isso, nada disso é novidade para o Senhor. E Ele está no controle da sua igreja. E eu creio que é isso. Se tem uma coisa que tudo isso me ensinou, foi a não colocar os olhos em homens. E eu estava colocando, eu confesso, eu estava colocando os olhos em homens. A gente muitas vezes, a gente deixa a Bíblia para a gente obedecer mais à tradição, obedecer mais uma interpretação de homem do que, às vezes, o que a Bíblia pura e simples está dizendo. Ao invés de a gente consultar o Espírito Santo, a gente consultar pessoas como se fossem o Espírito Santo, todas essas coisas, a gente agir mal com os pequeninos e a gente colocar fardo nas pessoas que às vezes Jesus não estava colocando, né? Então, sim, nós somos culpados de tudo isso, mas eu creio que o Senhor quer trazer arrependimento, Ele quer trazer restauração. Então, estamos todos muito quebrantados, mas por uma direção do Senhor mesmo, nós vamos permanecer até o momento que o Senhor falar que não é mais para a gente ficar, até o momento que o Senhor mandar a gente para outra cidade ou para outro ministério, a gente vai obedecer também. Mas por enquanto estamos aqui, vamos ficar na nossa igreja local, vamos aí reconstruir os muros, ajudar, enfim, o que precisa ser ajudado, mas também orando para que a justiça de Deus seja feita mesmo, né? Que o Senhor continue trazendo à luz o que precisa ser trazido à luz, não só lá, para o fulano, para o ciclano, mas aqui principalmente, né? Tem algo que eu creio que a gente errou também, que a gente sempre falava sobre alargar as estacas do reino, como se alargar as estacas do reino fosse abrir mais uma igreja, né? Mais um CNPJ, mas não é. No meio disso tudo eu vejo que os principais problemas foram erros de caráter, foram coisas internas. Então eu creio que alargar as estacas do reino é aqui dentro, né? Não é mais pessoas na minha igreja, um número dentro da minha igreja, mas é aqui dentro, né? Então eu estou disposta a alargar essas estacas do reino, não exteriormente, mas interiormente, primeiramente aqui dentro,
e também me arrepender de tudo o que eu também me alimentei desses frutos de religiosidade e dei para as outras pessoas serem alimentadas. Então, sim, admito o meu erro, estou disposta a admitir o meu erro. Então, se algum dia eu fiz alguma coisa para você que te machucou, eu estou muito aberta para ouvir. E espero que assim estejam todas as pessoas, tanto você que permaneceu quanto você ficou. A gente fez parte dessa cultura, assim, então a gente precisa se arrepender, independentemente, né? A gente, nas coisas que a gente errou, que o Senhor quer trazer pra gente se consertar. E eu creio nesse novo tempo, mas não apenas um novo tempo físico, mas um novo tempo de mentalidade, uma nova mentalidade. Então a gente precisa de uma nova mentalidade, a gente precisa de uma metanoia, para a gente realmente vir com a verdadeira cultura do reino, não essa cultura bola de neve que a gente estava criando, mas algo do Senhor mesmo, né? Algo que tenha aí sim a nossa identidade, né? Mas que seja algo do Senhor, para que Ele corrija o que Ele não estava gostando, o que estava ferindo a Deus, ferindo aos pequeninos, ferindo as pessoas, né? Porque nós realmente ferimos as pessoas. Então, com muito arrependimento que eu faço esse vídeo, mas também com esperança de que, né, a Bíblia fala que o Senhor fere e o Senhor cura. Então eu creio que o Senhor vai nos curar, e oro para que o Senhor venha curar todas as pessoas que foram machucadas, todas as pessoas que foram, algumas até mesmo traumatizadas, as pessoas que foram confusas, e dizer para você não olhar para homens, infelizmente, colocar os seus olhos no Senhor, a gente realmente juntos conseguir voltar às primeiras obras, a gente conseguir voltar aos fundamentos, a gente conseguir voltar ao que realmente importa no reino de Deus. Tá? Então, é isso, é por isso que eu tô ficando no meio de toda essa confusão toda. O Senhor falou muito claramente para meu esposo pra gente ficar mais um pouco, então nós vamos permanecer, porque o Senhor mandou, tá bom? É isso, estou disposta a conversar se você quiser conversar sobre isso, né? Se você, enfim, às vezes você é do Bola de Neve e quer conversar, tô à disposição para ouvir, para escutar, para te pedir perdão também, amém? Para orar por você, para que o Senhor recupere a sua fé. Eu sei que você está muito decepcionada, eu também fiquei, mas realmente que o Senhor use essa decepção em homens para a gente aprender a nunca mais a gente colocar pessoas ou qualquer outra coisa no lugar do Senhor. Que Ele seja o primeiro em nossas vidas, que toda a honra, toda a glória seja somente a Ele e que a gente nunca esqueça disso. Amém? Deus abençoe e até a próxima.